Matheus Barreto, seu professor de Química. Estamos aqui hoje para falar de ligações químicas, né? Vamos começar ali por ligação iônica. Se você é aluno que está iniciando os seus estudos em químicas aí, em química, presta atenção no básico e tal. Quando você estiver lá no final, no terceiro ano, você volta para dar uma revisada, porque nós vamos abordar isso aqui de forma mais completa. Não é superficial não, tá? Então pode ter algum assunto aí que você, no momento, acha difícil. Mas você vai entender tudo, não fica preocupado não. E você que é um aluno que está finalizando, preparando para o Enem aí, assiste essa aula por completo que vai ter coisa aqui que eu tenho certeza que seu professor não te ensinou. Então vamos lá. Olha só, você que está aí prestes a fazer vestibular, estudando nesse assunto aí, os alunos normalmente têm muita dificuldade em determinar a fórmula unitária dos compostos, seja iônico, seja molecular, seja qual for, né? Então vamos começar do básico aqui para a gente ter uma noção. Você tem que ter uma noção clara na sua cabeça aí sobre a tabela periódica, não é isso? Lembra lá, ó, das famílias, que são as colunas. Por que essas famílias, que também são chamadas de grupo, vão ajudar a gente? Porque elas vão indicar para a gente a quantidade de elétrons na camada de valência, que é o que interessa para o átomo realizar suas ligações químicas, né? O que é a camada de valência? É a última camada. É com os elétrons que estão na última camada que você vai determinar como que vai ocorrer a ligação química daquele elemento, tá? Então aqui, ó, eu tenho a nomenclatura nova, atual, de 1 a 18 das famílias. Só que nós também sabemos, pela nomenclatura norte-americana, que a família 1 é chamada de 1A, a família 2, família 2A, por aqui vai, né? 3A, continua, até aqui 7A. Por que eu gosto de falar disso? Porque esse número aí, dos elementos representativos, ele indica a quantidade de elétrons que tem na última camada. A família 1 tem 1, a família 2 tem 2, a 3, 3, e por aí vai, você entendeu, não é isso? Então, para você que está iniciando os estudos aí, tabela periódica na mão para realizar as atividades que você está desenvolvendo aí, tranquilo? Localizar o elemento na tabela periódica para saber quantos elétrons ele tem na última camada, para a gente ter uma noção de como ele vai se comportar nas ligações. Uma coisa que eu tenho que falar rapidinho aqui, ó, se a gente fosse continuar o nosso raciocínio, a família dos gases nobres aqui, ó, seria a família 8A, né? Mas a gente chama ela de família 0 também. Por que família 8A? Porque com exceção do hélio, o hélio só tem 2 elétrons, né? Os 2 elétrons da primeira camada, pronto. Mas tirando o hélio, todos os outros têm 8 elétrons na última camada. Daí que vem o que você provavelmente já ouviu, que é a teoria do octeto. Por que teoria do octeto? Porque os outros elementos químicos tendem a se ligar para atingir esse octeto de elétrons, ou seja, para ficar com 8 elétrons na última camada. Ok? Então, por isso que a gente fala de teoria do octeto. Com essa ligação atingindo esse octeto de elétron, o átomo vai ser mais estável. É justamente esse o fato dessa família ser nomeada como gases nobres. Eles são pouco reativos, ou seja, eles não se ligam muito aos outros elementos, porque eles já são estáveis. Então, essa estabilidade foi associada ao fato de terem 8 elétrons na última camada. Então, os outros vão querer ficar assim também, ganhando ou perdendo elétron. Entendeu? Por isso que a gente se baseia lá no 8 elétrons. Não esquece do hélio, que só tem 2. O hidrogênio, que só tem 1, não precisa completar 8. Ele só precisa completar 2 para ele ficar semelhante ao gás nobre estável, que é quem? O hélio. Tranquilo? E outra coisa, a gente fala que os gases nobres não são muito reativos, ou seja, eles não se ligam muito com outros elementos. Isso é verdade. Mas existe composto onde o gás nobre está ligado com outro elemento? Existe. Tá bom? Então, por isso que eu até falei aqui, ó, é teoria, não é uma regra, porque uma regra tem que se aplicar para tudo, e não é o caso aqui. Tranquilo? Então vamos dar prosseguimento aí, ó. Então, a partir do momento que você viu ali a tabela periódica, você vai lá fazer seu exercício, você está pensando, você quer saber a fórmula de um composto, a gente tem que ser aquela separação, né? Entre os metais e os ametais. Então, ó, é fácil. Os metais, por terem raio atômico grande, ou seja, são átomos maiores, que têm energia de ionização menor, ou seja, é mais fácil, você gasta menos energia para retirar um elétron dele, a tendência dos metais é perder elétrons. No caso, formar cátion. Lembra? Cátion é aquele que tem carga positiva, porque perdeu elétrons. Já os ametais, eles têm muita afinidade eletrônica, eletronegatividade. O que significa isso? Que ele tem a tendência a receber os elétrons, né? Então, os ametais, os não metais, vão formar ânions.
Aqueles que têm carga negativa vão receber elétrons. E aí a gente vai ter uma ligação iônica, onde eu tenho uma atração entre um cátion e um ânion, um de carga positiva e outro de carga negativa. A gente sabe que eles se atraem, não é isso? Normalmente ocorre entre um metal e um ametal, mas não é regra, tá? Vou te explicar por que depois. Então vamos pegar o básico aí para você não ficar com dúvida nesse assunto. Os metais da família 1A, ou do grupo 1, família 1, tanto faz, têm um elétron na última camada. E a tendência deles é perder esse elétron para completar o octeto da camada anterior. Então quem é da família 1 perde um elétron. Então o sódio, potássio e rubídio vão formar mais um. E os outros também da família 1, tá? Quem é da família 2 tem quantos elétrons na última camada? 2. Então vai perder 2 elétrons. Vão formar um cátion bivalente. Bivalente porque a carga é mais 2, nada mais do que isso. E o outro que a gente usa muito é o alumínio da família 3, que vai perder 3 elétrons e vai formar um cátion trivalente. Então você olhou o elemento, olhou a família, você já sabe qual é o cátion que ele vai formar, qual é a carga, se é mais 1, mais 2 ou mais 3, que é o que interessa pra gente. Já os ametais, né, aqueles que estão do lado direito da tabela periódica, eles têm a tendência de receber elétrons. Vamos nos basear na regra do octeto, completar 8 elétrons. Quem é da família 15, ou 5A, já tem 5 elétrons na camada de valência. Se ele já tem 5, ele vai ganhar quantos? 3. E quem ganha 3 fica com carga menos 3. O mais comum aí é o nitrogênio e o fósforo. É um ânion trivalente. Quem é da família 6A ou 16, não é isso? Já tem 6 elétrons. Precisa receber só quantos? Precisa ganhar só 2. Então vai formar um ânion bivalente. Muito usado o oxigênio e o enxofre, menos 2. E quem é da família 17 ou 7A tem 7 elétrons na última camada, precisa receber só 1. Então, menos 1. O que o aluno, às vezes, por pegadinha, se acostuma? Família 1 mais 1, família 2 mais 2, família 3 mais 3. Aí continua. Família 5 mais 5, família 6 mais 6, família 7 mais 7. Não, a partir da família 5, 4, 5, 6 ali, a tendência não é mais perder a quantidade de elétrons que tem na última camada, é receber para completar os 8. Show? Vamos continuar então. Então daí que a gente chega na definição que eu falei com vocês. Ó. A ligação iônica é uma atração eletrostática. O que é uma atração eletrostática? É uma atração entre cargas opostas. Uma carga positiva sendo atraída por uma carga negativa e vice-versa. Né? Quem são essas cargas positivas? Os cátions e os ânions. Okay? Entre íons, formando um retículo cristalino. O composto iônico, depois que os átomos estão ligados, ele forma um cristal. E esse cristal vai ser muito importante para a gente entender a propriedade dos compostos iônicos. Então, um exemplo aqui para você ver, ó, o sódio é um metal da família 1A. Então, na última camada ele tem um elétron. Ele tem mais elétrons, mas na última camada tem um. O cloro é um ametal da família 7A. Então, o que a gente faz aqui para a gente entender como que eles se ligam? A tendência do sódio é perder um elétron. E a tendência do cloro é ganhar um elétron. Não é isso? E aí o cloro completa 8 elétrons na camada de valência e fica estável os dois. O sódio perdeu o elétron que deveria ter perdido e o cloro ganhou o elétron que deveria ter ganhado. A gente vai ter a formação dos íons Na+, Cl-. Pode ver que o elétron aqui ó, perdeu o sódio, ganhou o cloro. Né? Então ele com carga positiva, o cloro com carga negativa, eles vão fazer o quê? Eles vão se atrair. Formam um composto que a gente chama de cloreto de sódio, que tem fórmula NaCl. Quando a gente representa o composto iônico, a gente não representa a carga, né? Porque as cargas foram neutralizadas. A carga positiva foi neutralizada pela carga negativa. A gente forma um composto neutro. Tranquilo isso aí, né? Isso aqui, ó, às vezes é chamado de representação de Lewis. O que é a representação de Lewis? Que ele é representado pelos seus elétrons e voltas, quem ganhou, quem perdeu, tudo mais. Tranquilo? Vamos pegar um exemplo prático aí, ó. Quando você tem lá no seu saleiro sal de cozinha, uma das substâncias que tem ali, a principal, é o cloreto de sódio, essa daqui. Então a gente representa assim, ó, NaCl. O que o aluno subentende? Que um sódio se liga a um cloro. Não é bem assim. Eles formam cristais, onde um íon de sódio é cercado de vários íons de cobre. Aqui está representado o sódio pela bolinha rosa. Olha quantos cloros tem em volta dele. 4. E na verdade seriam 6, porque seria mais um na frente e outro atrás. Entendeu? Então, a mesma coisa acontece com o cloro. Ó. Aqui tem o cloro, ele está cercado de 4 íons de sódio.
Seriam 6. Seriam não? São 6. Um na frente, outro atrás. Então, o íon ele é cercado por 6 do outro de carga contrária a ele. Olha como que ele é fortemente preso, atraído, uma atração forte. Não é isso? Mas aqui, ó, eu tenho Na. Um aqui eu poderia ou não colocar, vocês sabem disso, que não faz diferença, né? Por que eu tenho esse 1 e 1? Para saber qual é a proporção entre eles. Para cada sódio, eu vou ter um cloro. Então, essa é a proporção mínima. Mas é um só ligado no outro, pronto? Não. Um cristal tem essa organização aqui, ó. Na verdade, tem outros cristais iônicos, tem outros tipos de organização. Aqui você pode ver alguns exemplos, certo? Da organização entre cátions e ânions formando um composto iônico. Aqui está a identificação dos íons, certo? Mas a nossa ideia vai ser essa, que na verdade um íon está cercado de vários outros de carga oposta a ele. A fórmula unitária, que a gente vai falar depois, é simplesmente a proporção de que um existe para o outro. Tranquilo? Uma coisa que eu quero falar com vocês, ó, a força eletrostática. O que é a força? Esses íons não estão atraídos? Essa atração tem uma força. O que eu quero que você coloque na sua cabeça? Tá vendo esse Zzinho aqui, ó? Quanto maior for a carga desses íons, isso aqui está no numerador. Quanto maior for esse valor, maior vai ser a força. Então, quanto maior a carga dos íons, mais forte é a força de atração entre eles. Mais forte vai ser aquela ligação iônica ali, beleza? Porém, a ligação é um átomo se aproximando do outro. Se esses átomos estiverem muito distantes, ou seja, se a distância entre eles for grande, essa atração é mais fraca. Então, quanto maior o raio, mais fraca a atração. O raio é o tamanho do átomo. Quanto maior o raio dos átomos que estão ligados, mais fraca vai ser a atração, porque eles vão ficar mais distantes um do outro. Entendeu? Então, a carga favorece uma ligação mais forte, porém o raio atômico, átomos maiores, favorece uma ligação mais fraca. Então, a gente tem que considerar isso quando a gente for falar da força de atração desses compostos. Tranquilo? Continuando aí, ó, vamos falar agora sobre as propriedades dos compostos iônicos. A gente fala assim, ó, dos compostos iônicos para quê? Para você ter uma ideia geral dos compostos iônicos e não simplesmente de um. Eu falei, ó, o NaCl, cloreto de sódio, é um composto iônico. O brometo de potássio é um composto iônico, certo? O fluoreto de cálcio é um composto iônico. Eu podia continuar aqui, ó, falando vários compostos iônicos. Então, quando eu falo propriedades dos compostos iônicos, é uma propriedade geral, comum a todos eles, certo? E eu coloquei essa figura aqui, ó, do retículo cristalino, do cristal que é formado, para você ter uma ideia de como essas propriedades estão relacionadas com isso. Exemplo, o que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição? É a temperatura que você tem que atingir a uma certa pressão para se transformar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Mas você sabe que no estado sólido os átomos estão juntos, né? No caso aqui os compostos estão juntos, e no líquido eu aumento a temperatura para fornecer energia para eles se separarem. Né? Só que quando eu tiver que fazer eles se separarem, eu tenho que romper essa ligação, essa atração entre eles, para eles se separarem. E o que a gente viu aqui? Ó, que os compostos iônicos têm uma atração muito forte um com o outro. Então, eu vou ter que ter altos pontos de ebulição. Eu vou ter que esquentar muito para derreter e para fundir. Desculpa, derreter e fundir é a mesma coisa. Para derreter e para fazer aquele composto entrar em ebulição, se transformar em gasoso. Então, compostos iônicos, a temperatura de fusão e ebulição vão ser altos, certo? Como eles estão muito fortemente atraídos, normalmente, no estado da temperatura ambiente, que é a temperatura baixa, eles vão se encontrar no estado o quê? Sólido. Os compostos iônicos normalmente vão ser no estado sólido. Tranquilo? E sobre conduzir corrente elétrica. O que é conduzir corrente elétrica? Você pegar lá uma tomada, enfia um garfo nela, você vai tomar um choque, não vai? Por quê? Porque o garfo ali conduziu a corrente elétrica que estava na tomada até o seu corpo, certo? Então tem alguns materiais que conduzem corrente elétrica, outros não. Os compostos iônicos, o que a gente tem que lembrar? Para conduzir corrente elétrica, eu tenho que ter cargas. Cargas positivas e cargas negativas. Você vai falar, professor, composto é iônico. Iônico quer dizer justamente isso. Íons, positivos e negativos. Você está certo. Só que além de ter cargas, eles precisam ter liberdade para se movimentar. Né? Não adianta eu ter cargas presas, fixas. Se não tem liberdade para se movimentar, não vai conduzir corrente elétrica. Não é? Então aqui, ó, quando o composto iônico está no estado sólido, ele tem essa organização. Eu tenho as cargas, mas elas têm liberdade para se movimentar? Não. Então ele não vai conduzir corrente elétrica. Certo? E já no estado líquido, o que eu fiz? Eu fui lá, aqueci até
eles se separarem, ou seja, as cargas agora estão livres. Então, no estado líquido, ele vai sim conduzir corrente elétrica. Entendeu? Então, essas são as características principais dos compostos iônicos. Pontos de fusão e ebulição altos, eles normalmente se encontram no estado sólido e eles não conduzem corrente elétrica no estado sólido, mas conduzem no estado líquido por causa da liberdade dos seus íons. Show, né? Uma outra coisa é a solubilidade. A solubilidade, solubilidade, é a quantidade que você consegue dissolver de uma substância na outra. Os compostos iônicos, quando a gente solubiliza ele em água, por exemplo, eles formam os íons que eles, na verdade, eles voltam a ser os íons que eles formaram aquele composto. A gente chama de dissociação iônica, ou seja, os íons estão dissociando, se separando, porque a energia de dissolução é suficiente para romper essa interação entre eles. Porém, você tem que lembrar que quanto maior for a carga dos íons, mais forte vai ser a atração entre eles, não é? Então, a quantidade de energia para romper isso aí tem que ser maior. Então, os íons que têm carga maiores, normalmente eles têm uma solubilidade menor, porque a energia que a água tem ali para romper aquela interação é fraca, tá bom? E aí, ó, talvez se você é aluno do primeiro ano, assistiu essa aula só por causa dessa parte aqui, ó. As fórmulas unitárias. O que é a fórmula unitária? A proporção que um existe em compensação com o outro, não é isso? Como que a gente pode determinar isso aí, ó? Através da tabela periódica, através das famílias. Show? Como que a gente representa os compostos iônicos? Primeiro a gente coloca o cátion e depois o ânion. Então, o que é positivo primeiro, o que é negativo depois. Quem são normalmente os positivos? Os metais, não é isso? Então, se eu quero saber aqui, ó, a fórmula unitária do composto formado entre o sódio e o oxigênio. Aí você lembra que o sódio é da família 1A e o oxigênio é da família 6A. Como ficarão as cargas dele? Família 1A, a carga do sódio vai ser mais 1. Posso colocar um ou não? E o oxigênio, que é da família 6, já tem 6 elétrons, vai ganhar 2. A carga dele vai ser menos 2. Então, você pode pegar as cargas e inverter. Pega aqui, ó, o 1 vai ser a quantidade de oxigênio e o 2 vai ser a quantidade de sódio. Na2O. Mas para você simplesmente não decorar e entender por que isso, é só você pensar o seguinte. O sódio perde 1 elétron, mas o oxigênio ganha 2. Um sódio só vai conseguir doar os 2 elétrons que o oxigênio precisa ganhar? Não, né? Então, por isso que a gente precisa de 2 sódios para cada átomo de oxigênio, para a quantidade de elétrons perdida ser igual à quantidade de elétrons recebidos. Show, né? Fácil demais. Alumínio. O alumínio é um metal da família 3A. E o oxigênio é um metal, a gente já falou, da família 6A. Alumínio, como é da família 3A, vai formar um cátion de carga mais 3, né? E o oxigênio a gente já viu que ganha 2 elétrons. Inverte, né? Alumínio 2, oxigênio 3. Certo? Para quem já estudou funções orgânicas aí, você que é do primeiro ano vai estudar ainda, óxido de sódio, óxido de alumínio. Mas as fórmulas são diferentes por causa das cargas que cada um possui. Aqui, ó, magnésio e bromo. O magnésio é da família 2A e o bromo é da família 7A. Se o magnésio é da família 2A, a carga dele vai ser mais 2. E o bromo, que é da família 7, precisa receber 1 elétron. A carga dele é menos 1. Inverte aí, ó, fica MgBr2. Depois que você pegar a prática, só de olhar na tabela, tipo assim, ó, esse com esse. Ah, dá isso. É isso mesmo. Agora, para você que já estudou funções inorgânicas, lá os ácidos, a gente tem íons compostos. O que são íons compostos? Por exemplo, aqui, ó, o NO3. Não é um nitrogênio nem 3 oxigênios, que é menos 1. É esse íon, ou seja, o nitrogênio ligado a 3 oxigênios, como um todo tem a carga menos 1. Certo? O cálcio é da família 2A. Então, já vou até colocar aqui para adiantar nosso lado. A carga dele vai ser mais 2. Inverte. O cálcio, 1 só. E o NO3, que é um íon composto, quantos dele eu vou precisar? 2. Só que você já deve estar estranhando. Se você colocou assim, por quê? Porque assim fica NO32, 32 oxigênios. E não é isso que a gente queria. A gente queria o NO3 duas vezes. Então, o que eu faço? Eu coloco ele dentro do parênteses. Ok? Fácil? Tranquilo. Não é? Então, família já te ajuda muito. Para você, igual eu falei, ó, esse gráfico aqui ó, representa o porquê das ligações químicas acontecerem. Tá?
Eu imagino que aqui tem um eixo Y, onde eu estou falando da quantidade de energia. Porque, na verdade, tudo está relacionado à energia. E energia, na química, é um processo onde eu tenho menos energia. Desculpa. Estabilidade é onde eu tenho menos energia. Tá? Processos favoráveis, espontâneos, ou seja, que acontecem naturalmente. Por que um átomo vai se ligar por outro naturalmente? Né? Eles têm o quê? Normalmente liberam energia. Mas olha só como que ocorre, por exemplo, aqui, a ligação entre o potássio, desculpa, aqui que deu erro, que normalmente está no estado sólido, a temperatura ambiente, que é o metal, e o gás cloro, que tem essa fórmula aqui. Então é assim que eles são encontrados na natureza. Como que eles vão se ligar? Quais são os processos para isso acontecer? A gente parte daqui, ó, do início, onde eu tenho o potássio e o cloro. Não é isso? Primeira coisa que acontece aqui, ó, é transformar o potássio de sólido para gasoso. Transformar uma substância de sólido para gasoso, eu tenho que fornecer energia. Ó. Então, ó, ganhou energia. Tem o potássio gasoso e o cloro gasoso. A segunda parte é quebrar essa molécula de cloro, porque é Cl2, eu preciso de um cloro só. E para quebrar uma ligação ali entre os cloros, eu também preciso de uma quantidade de energia. Então, até aqui, isso aqui seria completamente desfavorável. Eu estou tendo que fornecer energia para esse processo acontecer. E outro maior ainda é esse aqui. Ó. Qual é a mudança desse estado para esse? O potássio, que não tinha carga, passou a ter carga porque perdeu um elétron. Retirar um elétron de qual átomo que seja requer energia. Eu tenho que fornecer energia para retirar o elétron. Então, mais um processo desfavorável, que seria a ionização do potássio. Certo? Só que aqui eu começo a ter um processo favorável, que é o quê? Aquele elétron que o potássio perdeu, o cloro ganha. E essa afinidade eletrônica, que é a energia liberada ao receber um elétron, é uma energia liberada. Então já favoreceu um pouco. Eu vou ter os íons potássio e cloro. O que acontece com íons de cargas opostas? Eles se atraem. E essa atração libera uma grande quantidade de energia. Olha aqui, ó. Fazendo com que a variação de energia no processo total seja negativa, ou seja, é um processo que no final libera energia. Ou seja, é um processo espontâneo, nesse caso, ok? Então, essa atração entre os íons que faz com que as ligações químicas ocorram de forma espontânea na natureza. É um processo favorável, tranquilo? Por que, por exemplo, não existe o composto assim, ó, KCl2? Isso aqui não existe. Sabe por que não existe? Porque se esse composto existisse, o potássio teria que ter carga mais 2. O problema é que o potássio é um metal da família 1. Então eu tiro o elétron da última camada, gasto um pouquinho de energia, beleza. Para tirar outro elétron, eu gastaria muito mais energia. Isso aqui cresceria muito. E no final a atração entre os íons não compensaria. Então, por isso que a gente fala, quem é da família 1 tem a tendência de perder um elétron, porque vai perder o outro, não vai compensar. E a mesma coisa para quem família seguinte. Entendeu? Então, o porquê das ligações químicas não é só, um perdeu, o outro ganhou, lindo, maravilhoso. Não é bem assim, tá bom? Questões aí para a gente ver se aprendeu legal isso aí. Ó. Esse gráfico é uma outra forma de apresentar as ligações iônicas. O que a gente tem aqui? Ó? A quantidade de energia. O que eu falei com você? Quanto menor a energia, mais estável. É o que a gente quer. E aqui a gente tem a distância entre os íons. Ou seja, aqui a distância entre os íons é zero, um colado no outro, e aqui eu já tenho uma distância maior. Se eu distanciar muito, desculpa, vai até quebrar a ligação, né? Não vão estar ligados. Então, olha só, o gráfico a seguir refere-se a dois íons de cargas contrárias em equilíbrio. Todas as afirmações são corretas, exceto, estamos procurando o que está errado. O comprimento da ligação é a distância x. A distância x é a distância entre eles estarem completamente juntos, né? Aqui. E essa distância aqui, ó, que é o quê? Onde eles têm menor energia, onde eles são mais estáveis, onde a ligação química está perfeita. Então, realmente, essa distância x aqui é o comprimento da ligação, a distância entre o núcleo de um átomo e o núcleo do outro. Então, isso aqui é verdadeiro. Os íons se encontram isolados no ponto 1. O ponto 1 aqui, ó, onde a gente nem vê que varia mais, porque eles se distanciaram tanto que não tem nem mais interação um com o outro, não tem variação de energia, certo? Então, eles estão realmente isolados, ou seja, não estão ligados mais. Os íons estão em equilíbrio no ponto 3. Exatamente. Equilíbrio ali, ó, na ligação, a distância de ligação ótima. A menor estabilidade ocorre no ponto 3. Não é a menor estabilidade. A menor energia eu obtenho ali no ponto 3, mas é a maior estabilidade. Então isso aqui está errado. Como eu estava procurando justamente o que estava errado, é isso aí. As forças de repulsão prevalecem no ponto 4. O ponto 4 é aqui, ó.
Se eu aproximar demais os íons, o núcleo de um átomo começa a se repulsar com o outro do outro átomo, porque eles têm carga positiva. Né? Se se aproxima demais, começa aquela repulsão, a quantidade de energia aumenta, fica instável. Então, eu tenho que aproximar os íons para adquirir uma estabilidade. Beleza, vai formar uma ligação, beleza. Porém, se eu aproximar demais, isso não é favorável não, que é justamente o que está representado aqui para a gente no ponto 4. Tranquilo? Então, é certo, ou seja, a única que não estava certa, letra D. Próximo aí, ó. Ita. Aí é puxado, hein? Uma determinada substância apresenta as seguintes propriedades físico-químicas. O estado físico mais estável a 25 graus é sólido, ou seja, a temperatura ambiente, essa substância vai estar no estado sólido. No estado sólido, apresenta a estrutura cristalina, os cristais. Já pegou, né? A condutividade elétrica é praticamente nula no estado físico mais estável, que a gente falou que é qual? Sólido, ou seja, o estado sólido não conduz corrente elétrica. E a condutividade elétrica é alta no estado líquido. Característica de quem? De compostos que são iônicos, todas elas. A alternativa relativa à substância que apresenta todas as propriedades anteriores é o, a gente tem que ver aqui quem é iônico, né? Normalmente, quem é iônico é o quê? Um metal ligado a um ametal. Normalmente, por quê? Porque você vai ficar atento a esse íon aqui, ó. Você vai observar que é o NH4+. Olha só, ele é um cátion. Então, se ele se ligar a um ânion, eu tenho uma ligação iônica. Porém, não é um metal. Nitrogênio e hidrogênio são ametais. Então, presta atenção nessa exceção, ok? Mas aqui não tem nada sobre aquilo ali. Então, é só olhar onde eu tenho um metal ligado a um ametal. Carbono e hidrogênio são ametais. A gente vai falar depois, mas isso aqui é uma ligação molecular, covalente. Brometo de sódio. Sódio metal, bromo metal. Um composto iônico. Vai apresentar essas características aqui, ó. Iodo, silício e carbono são todos ametais. Tranquilo? Próximo aí, ó. Unimontes. O osso tem como um de seus constituintes o fosfato de cálcio, Ca3PO4,2, responsável por sua rigidez. A estrutura de Lewis desse composto é mostrada a seguir. Aqui está vendo, ó, o cálcio perdeu 2 elétrons, mais 2, e esse íon composto fosfato tem carga -3. O que a gente faz com as cargas? Inverte, né? O 3 vem para cá e o 2 vem para cá. Ó. Ca3PO4,2. Estabilizou as cargas. Relacionando as ligações químicas presentes nesse composto com as propriedades do osso, é correto afirmar que as ligações químicas presentes nos íons fosfato tornam o osso mais quebradiço. Como assim, professor? Pensa bem, que eu falei com você, ó. Os íons se atraem, desculpa, isso tem uma força. Quanto maior a carga, maior essa força. E aqui eu tenho íons de carga bacana, mais 2 e mais 3, não mais 1 e menos 1. Então, isso aqui é uma ligação, uma atração forte. Ele vai ser mais quebradiço por causa disso? Não. A força que mantém ele junto é mais forte, então é mais difícil quebrá-los. Né? As atrações eletrostáticas entre os íons cálcio mais 2 e fosfato menos 3 conferem alta rigidez ao osso. Isso faz sentido, por causa de suas cargas. O osso tem alta solubilidade em água por questão de ligações químicas iônicas. Não tem, por quê? Primeiro que se tivesse alta solubilidade em água, nós temos muita água no nosso organismo e nossos ossos iam dissolver completamente, né? Então, por lógica, a gente já eliminava essa. E eles não têm por causa daquilo que eu falei, ó. Íons de carga maior têm uma força de atração mais forte, então é mais difícil eles se separarem quando solubilizados em água. Então, a solubilidade deles é menor. Tranquilo? As cargas bitrivalentes nos respectivos íons não influenciam na rigidez do osso. Isso aqui é contraditório à própria alternativa, né? Então, quando assim, uma está contradizendo a outra, provavelmente uma das duas está certa. Tá? Isso aqui a gente já viu que não. Tranquilo? Na próxima aula a gente continua a falar sobre ligação covalente. Não perde não.